paz do Senhor, Shalom, que Deus abençoe a todos, que a graça, o poder e a unção de Deus esteja sempre sobre os vossos caminhos. Irmãos, vamos falar sobre um assunto que ele é, assim, bem, eu posso dizer que é bem procurado também em relação a pastores, né? Em relação ao povo de Deus busca nos pastores. É sobre independência. O que Deus fala a respeito de pessoas independentes, de termos a nossa independência, de sairmos da casa de nossos pais e vivermos a nossa vida. Quais são os critérios que Deus nos dá para vivermos? E por que é importante para Deus sermos independentes? Vamos primeiro voltar lá atrás. Vamos lá no Antigo Testamento, no livro de Isaías. Isaías 61:1. Ele diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Irmãos, o versículo ele se prolonga, né? Nós sabemos que os capítulos de Isaías eles são bem detalhados em relação a obra de Deus, de Isaías, mas eu quero me ater a esses dois versículos que eu acabei de ler. Na realidade, um versículo só. Quando nós vivemos a independência, vamos primeiro pelo lado espiritual. Quando as pessoas que ainda não conheceram a Deus, elas precisam de um testemunho, talvez para dar esse passo de fé, para acompanhar a obra de Deus, para se adentrar mais a igreja, se colocar mais ao lado de Deus. Muitas vezes é o seu testemunho. Por isso a importância de nós termos a nossa vida, de termos a nossa independência, de dependermos de nós mesmos, de depender daquilo que Deus deu nas nossas mãos e sermos independentes. A Bíblia, ela descreve o cuidado dos pais com o filho até a maioridade. Quando o filho chega à maioridade, ele tem a liberdade de seguir o caminho dele. Mas os pais, o povo de Israel, ele educava os filhos até a maioridade, para depois seguirem o caminho deles. Assim foi feito na vida de Abraão, mas foi necessária a intervenção de Deus, para que Deus tirasse Abraão de perto da parentela, para que ele vivesse a promessa do Senhor. E muitas vezes é isso na nossa vida. Muitas vezes nós temos que dar esse passo. Nada contra a parentela, nada contra os pais, mas para vivermos a nossa independência, para termos boas novas, olha só, boas novas para contar. Agora você vai contar o testemunho que você vive aonde? Você ainda mora na casa dos seus pais, você ainda não teve a sua independência, você ainda não correu atrás da sua casa própria, do seu carro. Qual é o grau de testemunho que você pode dar para uma pessoa? Olha, Deus está fazendo na minha vida. Aí supostamente a pessoa pergunta, mas você mora onde? Eu moro com meus pais aí. Não é que a pessoa vai... Ela não vai dar atenção, não vai dar importância ao que você disse. Mas ela vai ficar com aquela... Como as pessoas falam, aquela pulguinha atrás da orelha. Poxa, a pessoa está ali contando testemunho, falando que Deus faz... que é para mim também dar um passo de fé, que é para mim correr atrás dos meus sonhos, mas a pessoa ainda mora na casa dos pais, ou mora com os irmãos, ou mora na casa de algum parente. Não, nós precisamos dar o testemunho de boas, a palavra já diz, boas novas. Aí você está vivendo aquela rotina, aquela mesma coisa. Isso não é de Deus. Nós temos que ter apreço também para viver a nossa vida. Nada contra os pais que cuidam dos seus filhos até a maioridade, que deixam ali o espaço para que eles vivam com eles. Mas eu acho muito mais importante quando os pais fazem como os meus pais fizeram. Os meus pais sempre declararam, olha, eu quero ver vocês viver na vida de vocês até a maioridade. Eu quero ver vocês na maioridade viver na vida de vocês. E foi bem assim que aconteceu. Na minha vida, na vida das minhas duas irmãs, quando Deus chegou sobre as nossas vidas,
Nós já estávamos vivendo a nossa vida, com os nossos erros, os nossos acertos, mas nunca mais voltei à casa dos meus pais. Uma hora ou outra nós vamos lá, nos vemos, mas hoje eu sigo o meu caminho. E é importante, porque hoje as pessoas têm medo de viver. As pessoas têm medo de dar um passo. Ah, eu vou sair daqui da casa do meu pai, da casa dos meus parentes, eu vou morar de aluguel e não sei o quê. Quantas pessoas moram de aluguel? Mas para você ter a casa própria, você vai ter que dar um passo. Irmãos, a palavra diz em Isaías, boas novas. Quais são as boas novas? Além da palavra de Deus, que é a primícia, é a prioridade, sempre para ser testemunhado na vida de outras pessoas, o que nós vivemos com Deus. Mas as boas novas da sua vida, o que você tem para contar? O que você tem para dizer? Irmãos, as pessoas querem ver na vida de um cristão mudanças. Infelizmente, nós que estamos na frente de uma obra, sempre vamos ser questionados, sempre vamos ser observados. Agora, se a nossa vida não sai de uma rotina, como é que a gente pode dizer para uma pessoa que Deus traz mudanças, Deus traz coisas diferentes para a nossa vida? Se a gente não sai daquele nicho que a gente vive. Nicho, uma coisa pequena, um compartimento pequeno. Não, a gente precisa ter fé. É de Deus. Você ter fé, dar um passo pelo teu... Olha, talvez vocês não vão encontrar em outro canal uma pessoa que incomode tanto vocês para que vocês deem o seu passo de fé em relação aos seus sonhos, às suas metas. Como diz em Isaías, boas novas do Senhor. Claro, você não vai deixar de falar do amor de Deus, do quanto Deus cura, liberta, transforma, o quanto Deus tem a salvação para nos entregar, o quanto é importante para nós vivermos isso, mas as pessoas também vão observar a nossa vida. E o que você vai ter para falar da sua vida? Quais são as boas novas de Deus que você tem para testemunhar a respeito da sua vida? Lembra? Para encerrar, Abraão estava vivendo com seu pai Terá, no meio da parentela, estava tudo bem, tudo tranquilo. Quando simplesmente Deus disse, Abraão, pega sua esposa e sai do meio da tua parentela. Foi para a derrota? Foi para viver uma humilhação? Foi para viver uma promessa, algo que Abraão jamais viveria no meio da sua parentela. Lembra, você nasceu, o cordão umbilical foi cortado. Agora você vai dar os seus passos e vai honrar a Deus, vai honrar os seus pais, vai honrar a palavra do Senhor. Porque em nome de Jesus, ainda vou ver nesses canais onde nós estamos batalhando, pessoas testemunhando, olha, Deus fez a partir do momento que eu dei o primeiro passo. Vamos meditar a respeito dessa palavra, vamos ler a Bíblia mais vezes. Deus tem muito para nos ensinar. Que Deus abençoe a todos, fiquem na santa paz e até amanhã, se assim o Senhor permitir.